Eu acho que, infelizmente, existe muito preconceito ainda, né? Como a própria palavra diz, pré-conceito. Aquele conceito, aquela ideia antecipada, sem reflexão, sem conhecimento, sem aprofundamento. Um conceito é algo que você tem, você adquire, você justifica, defende aquele conceito, aquela ideia. Um pré-conceito, um conceito antecipado, algo que não foi pensado, que não foi baseado em conhecimento científico. Você simplesmente afirma aquilo. Todo preconceito nasce do meio em que se vive, às vezes é passar de pai para filho, e, portanto, atrapalha realmente, né, ofende e não ajuda em nada. Eu acho que toda pessoa preconceituosa é também uma pessoa que não foi estudar, que não foi conhecer, que não procurou saber a origem daquilo. Então eu acho assim que para a gente combater os preconceitos é preciso também ter senso de não chegar ofendendo a pessoa, né? Se você percebe que uma pessoa é preconceituosa, você tem que ir com cuidado também. O que você não conseguir mudar, né, com amor e atenção, você só vai piorar as coisas. Quando eu era criança, eu ouvia dizer: lugar de mulher é na cozinha. Eu cresci numa família, né, meu pai era autoritário e machista, e, portanto, ele acabou passando isso para a gente. Quando eu vi pela primeira vez uma mulher, né, policial, eu achei muito estranho aquilo, uma mulher vestindo farda policial. Então, veja, era um preconceito que me foi passado, mas que eu fui aprender e eu acabei evoluindo, né? E deixando isso para trás. Mas tem gente que passa, se deixar, passa a vida toda, né, com aqueles preconceitos e tudo mais. Enfim, o que alimenta os preconceitos também pode ser sentimentos, né? O racismo é uma espécie de preconceito, é um preconceito, né? E que nasce provavelmente de um sentimento, né? É uma ideia distorcida, errada, que acaba provocando sentimentos também. E aí, por aí afora, tá? Infelizmente, nós temos que, com muito jeito, trabalhar toda vez que encontrar uma pessoa preconceituosa, conversar com calma, né? Com sabedoria e procurar mostrar para essa pessoa, né? Ou seja, educar essa pessoa de maneira correta para que ela veja o absurdo do seu preconceito, de todos os seus preconceitos, tá bom? Então, gente, respondendo à primeira pergunta, se as pessoas nascem com preconceito, bom, não existe nenhum marcador genético, pelo menos por enquanto, ninguém descobriu, né, que determine isso. E vários experimentos sociais já foram feitos nesse sentido para provar que as crianças não nascem preconceituosas. Que o preconceito nada mais é que uma construção social dada desde do início do processo de socialização da criança, tá? Então, ela tem o que a gente chama aqui na parte frontal do cérebro, né, do córtex pré-frontal, neurônios espelhos. E esses neurônios espelhos, mesmo que a gente chama, né, de maneira inconsciente, ele vai reproduzir o comportamento que ele observa. Então, por mais que o adulto, por exemplo, não tenha a intenção, né, de ensinar uma criança a ser preconceituosa, ela vai replicar aquele comportamento que ela já está incluindo no repertório comportamental dela. Né? Então, às vezes os pais falam, mas ninguém aqui fez preconceito, praticou preconceito, mas a criança percebe, ela lê nas entrelinhas, o cérebro dela pega os mínimos detalhes dos comportamentos preconceituosos que passam desapercebidos no nosso dia a dia. Então, isso vai tornar a pessoa uma pessoa preconceituosa. Em relação ao preconceito, quando a gente fala no termo raça humana, a gente precisa ir um pouquinho antes disso e pensar que o ser humano ele faz parte de um reino maior que ele, que é um reino animal.
O reino animal, ele tem a característica não de ter preconceito, como nós estamos acostumados socialmente falando, mas eles excluem, sim, aqueles membros diferentes, aqueles membros que têm mais dificuldades, que não conseguem acompanhar o bando, eles excluem aqueles membros que são afastados por briga, que são marginalizados por alguma briga que não conseguiu ganhar. Então, esse comportamento de excludente que nós temos é uma herança, sim, do nosso instinto animal, né? Porém, a gente não pode esquecer que nós temos o poder de decisão muito maior do que os animais. Né? O poder de decisão dos animais, do resto do reino animal, é muito limitado. O nosso poder de decisão, de escolha, é muito maior, né? E já pensando agora, né, nas construções históricas, sociológicas e tal, nós criamos um modelo de ciência durante o século XIX, o século XVIII, XIX principalmente, que evidencia traços racistas. Como assim? Eles faziam experimentações em grupos humanos que eles julgavam como sendo inferiores, e experimentações, por exemplo, de medição de crânio, de medição de ossos da face, dor, em relação à questão de dor, em relação a como que as famílias daquelas sociedades são encaradas, se aquelas sociedades têm a religião, que no caso era a religião do próprio pesquisador, que era a única que era válida, né, aceita. Enfim, isso criou categorias de grupos humanos. O nome disso é evolucionismo social. Tá? Ele foi baseado, essa teoria de olhar para a sociedade e classificar a sociedade entre superior e inferior, foi baseado nos experimentos, nas teorias de Charles Darwin. Charles Darwin realmente fez isso, categorizou espécies e desenvolveu a teoria da, da espécies, né, da evolução das espécies, só que do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista físico, biológico. O que os outros cientistas fizeram foi pegar essa teoria e aplicar nas sociedades. Então, eles olhavam, por exemplo, um grupo de tribais, de sociedades tribais africanas, viam a cor da pele, a textura do cabelo, examinavam os tamanhos dos ossos craniofaciais, a língua, como era diferente, a religião que não batia com o que eles tinham como religião, né, o protestantismo, o mesmo catolicismo. E pronto, já era considerado, já entrava na categoria de atrasado. Então, isso perdurou. Primeiro, é super recente, né? Provar cientificamente pessoas atrasadas e pessoas evoluídas. Mas isso perdurou e perdura até os dias de hoje, tá? Isso foi, por exemplo, o precursor das teorias nazistas, de que existem raças humanas e algumas são superiores, com traços superiores, e outras são inferiores, tá? Então, sim, historicamente, a raça humana é preconceituosa. Agora, em relação se existe cura para o preconceito. Não, na minha opinião, tá? Não tem nenhum dado científico que eu consiga comprovar isso, tá bom? Que eu falei. Mas, na minha opinião, não. O que a gente consegue fazer é minimizar os danos disso, porque isso causa muitos danos e danos profundos, né? Marcas profundas, tanto do ponto de vista sociológico, ou seja, dentro da sociedade, por exemplo, com a marginalidade, com índices de violência, com níveis de desigualdade social mesmo, quanto do ponto de vista ontológico, que é do indivíduo, né? Então, o sofrimento psíquico
emocional, psicológico que isso traz para um indivíduo que é vítima de preconceito, que a gente chama de violência simbólica, é enorme, é muito grande e não dá para a gente nem descrever. É só quem já passou por isso que saberia falar com mais propriedade, porque estaria no lugar de fala dele, né? Então, eu creio que, por exemplo, investimento na educação, para que as pessoas, por mais que ela tenham aprendido a vida inteira, que algumas pessoas são inferiores, outras superiores, algumas raças, né? Como eles acham que ainda existem raças, né? Superiores e inferiores. Tem que ser desconstruído. Quem faz isso é a escola. Desconstruir isso. Se isso não vem da família, tá? É a escola. Então, mostrar que isso é uma construção social, isso veio da ideia de alguém que criou isso, essas diferenças. E para quem ainda insiste, né? Porque tem muita gente que nega a ciência, a gente está numa época de negação constante da ciência. Então, para quem nega a ciência, punições, né? Sanções, que essas pessoas sejam punidas adequadamente. Né, de acordo com o preconceito que gerou na sociedade, o problema que ela gerou na sociedade ou para um indivíduo. Então, eu acho que implementar essas leis, que já existem, né, mas fazê-las acontecerem na realidade, dar acesso para quem não tem acesso a essas leis, dar acesso a essas leis, tá? Essa justiça. E investir na educação. Talvez assim a gente consiga minimizar a questão do preconceito. Mas as diferenças entre as pessoas e a gente ter essa mania, né, de categorizar entre pessoas melhores, piores, superiores, inferiores, isso a gente não vai conseguir fazer.